Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Mundo dos Amigurumis. E nessa videoaula eu trouxe um projeto que está bem legal e eu acho que você vai gostar. Convido você a vir comigo confeccionar essa peça, que é um personagem que está em alta. É a preguiça Cid, do filme A Era do Gelo. Bom, se você ainda não assistiu ao filme, corre lá para assistir esse filme que tá bem legal, ó. E ela é um chaveiro interativo. Você pode colocar no carro, você pode colocar na bolsa, na chave, onde você desejar. Então, olha, eu vou mostrar para você o que que a gente pode fazer com essa preguiça, ó. O que você achou? Deixe um comentário que eu quero saber se você gostou dessa preguiça. E convido você a vir comigo, amigo no mar. Para esse projeto, eu estarei utilizando minha agulha 1,75 e o fio que eu estarei usando é um fio marrom. A espessura é para a agulha número 2, mas eu vou usar ele na agulha 1,75. Eu quero meu ponto mais fechadinho, tá? Minha peça mais fechadinha. Nós vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fechar o anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, tenho 12 pontos baixos. Na terceira carreira, vou fazer um ponto e um aumento e vou finalizar com 18 pontos baixos. A partir daqui, eu vou fazendo as minhas e retorno com você. Terceira carreira finalizada com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento e vamos finalizar com 24 pontos baixos. Quarta carreira finalizada com 24 pontos. Vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento e vamos finalizar com 30 pontos baixos. Minha quinta carreira foi finalizada com 30 pontos baixos. Foi a última carreira de aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, nós vamos fazer da carreira 6 até a carreira 11 de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos cada carreira. Sequência de carreira finalizada. Estamos na carreira 11, vamos agora para a carreira 12. E na carreira 12, nós vamos começar a fazer diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar a carreira com 24 pontos baixos. Carreira 12 finalizada, temos 24 pontos na carreira. Vamos agora para a carreira 13 e nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos finalizar a carreira com 18 pontos baixos. Carreira 13 finalizada com 18 pontos baixos. Vamos para a carreira 14. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e vamos finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, carreira finalizada. Vamos agora fazer a nossa última carreira. E nós vamos fazer 6 diminuições.
Na sequência, vamos colocar enchimento e finalizar com anel mágico reverso. Agora, nós vamos fazer os olhinhos e eu vou iniciar os olhinhos com um fio branco. Esse fio branco é compatível com a agulha 1,75, mas você pode estar utilizando o mesmo fio, tá? Compatível com a agulha número 2 para fazer todas as peças. É porque eu só tenho esse fio branco aqui, tá? Então, vamos iniciar com um anel mágico. Dentro do anel, vou fazer 6 pontos baixos. Ó, vou fechar o anel. E na segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e vou finalizar minha carreira com 9 pontos baixos. Prontinho, 9 pontos baixos. Vou fazer, ó, 2 pontos à frente, ó. Finalizei a carreira, vou fazer mais um ponto e mais um ponto, 2 pontos. Vou agora, olha, colocar aqui no meio da minha peça o olhinho. Vocês não precisam fechar tanto o anel não, tá? Para poder facilitar. Eu acabei fechando demais, mas dá para colocar um pouquinho de dificuldade, mas dá para colocar o olhinho aqui. Esse olhinho é o olhinho, se eu não me engano, número 8. E agora eu vou trocar o meu fio. Vou usar o fio marrom, mesmo fio da mesma cor, tá? Que eu fiz
a cabeça. E aí, você vai fazer aí o seu olhinho com o mesmo fio que você fez a cabeça. E para trocar de cor, olha, eu vou desmanchar esse último ponto aqui, ó. Vou desmanchar ele, ó. Já vou pegar com a outra cor. Ó. E aí, eu deixo um pedacinho de fio, tá? Para poder arrematar. E eu vou fazer, ó, 10 pontos baixos, tá bom? Prontinho, fiz aqui 10 pontos baixos. E agora, eu vou, olha, colocar aqui, ó, o meu fixador do olhinho, ó, minha trava. Vou travar o meu olhinho aqui dentro. Tá? Ó, travei dessa forma, tá bom? Ó. E agora, a gente vai fazer diminuição aqui, tá? Vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Você pode botar aí um marcador, porque nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição até chegar aqui no marcador, tá? A diminuição que eu vou fazer, ó, é dessa forma aqui, ó. Pego uma ponta, pego a outra ponta, e aí fico com 3 na agulha e tiro tudo de uma vez, tá? Ó. Posso colocar aqui dentro um pouquinho de enchimento, tá? É bem pouquinho o enchimento mesmo. Agora, eu vou fazer 3 diminuição. Vou puxar fio o bastante para que eu possa fazer, olha, 30 correntinhas, tá? Vou arrematar aqui e fazer 30 correntinhas. Então, eu vou puxar o bastante, tá? Um fio longo, ó. E aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer, ó, um anel mágico reverso, pegando aqui, ó, as alcinhas, tá? Ó, vou pegar uma... reverso. E agora, eu vou puxar esse fio aqui, ó, para a parte lateral aqui do meu olhinho, ó. Vou puxar todo ele, tá? Ó, para a parte lateral. E, ó, eu posso, ó, puxar ele bem, ó, para arrematar, tá vendo? Como que ele fica? E agora, eu vou fazer aqui, ó, 30 correntinhas, ó. Sair aqui, ó, vou enfiar minha agulha, ó, na parte branca, ó. E vou começar a fazer as correntinhas, ó. Bem apertadinha, tá, gente? Prontinho, ó, vamos verificar agora, a gente vai fazer 2 peças. Vamos verificar se ficou, ó, com o mesmo tamanho as correntinhas, tá?
é 30 correntinha, tá? Ó, mesmo tamanho. Posso, ó, puxar. Vamos fazer, olha, 2 peças iguais, tá? Agora, nós vamos fazer os pezinhos, ó, o mesmo fio do corpinho. Vou fazer, ó, um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. Vou fechar o meu anel. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos, mas eu vou fazer em BLO. Vou pegar somente, olha, a alcinha de trás do ponto. E vou fazer 6 pontos baixos, ponto sobre ponto em BLO. Prontinho, olha. As alcinhas ficaram expostas. E agora, a gente vai fazer a última carreira, também com 6 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. E dessa vez, nós vamos pegar o ponto normal, ó. Pegar o ponto normal e vamos fazer 6 pontos baixos. Vou deixar fio para costurar, tá bom? E aí, eu vou cortar esse fio, posso, olha, puxar ele. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, as unhas, tá? Com o fio branco, tá? Agulha de tapeceiro. O meu fio branco. Vou, ó, aqui em cima, vou pegar daqui de cima. Vou sair lá embaixo na alcinha. Ó, esse lado que a gente terminou para trás, tá? Ó. E aí, eu saio aqui, ó, nas alcinhas que ficaram expostas, tá? E aí, ó, não precisa puxar a linha toda, não. Deixa um pedacinho. E nas alcinhas aqui, ó, nessas alcinhas, a gente vai fazer, ó, 5 voltinhas em cada alcinha, sendo que vamos pegar 3 alcinhas, tá? Pra fazer as unhas. Próxima alcinha. E na terceira alcinha, a mesma coisa. Agora, eu vou sair lá em cima novamente, ó. Aqui, ó, no mesmo lugar. Posso cortar o meu fio. Colocar esses fios aqui para a parte de trás, de dentro da peça. Não precisa colocar enchimento, não, tá? Ela fica, ó, dessa forma. Nós vamos fazer, olha, 2 peças iguais, tá? Ó, são os pezinhos da nossa preguicinha. Agora, a gente vai, olha, montar aqui, ó, aplicar aqui o nosso olhinho, ó, interativo, tá? E a nossa perninha, ó, para que ele fique dessa forma, tá? Para que a gente possa movimentar. Eu já coloquei um, vou colocar o segundo com você, tá? Ó, a gente vai contar do anel mágico da parte inicial, tá? A parte final a gente vai deixar para a parte de baixo. E aí, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreira, tá? E a gente vai colocar, podemos pegar em qualquer lugar, porque não tem carinha, não tem nada, tá? Então, conta aí entre a quarta e a quinta carreira, e aí a gente vai, olha, colocar o nosso fio na agulha e vai colocar entre a quarta e a quinta carreira,
dessa forma que eu vou colocar o segundo. Só que o segundo, a gente vai, ó, procurar a mesma direção, tá, ó? A mesma direção, tanto da carreira, tá? Quanto aqui, ó. E aí, a gente vai colocar a agulha dessa forma, tá, ó? Que ela fique em pé, tá? E vamos sair lá na parte de baixo, ó. E aí, é só a gente puxar o nosso fio. Eu deixei pouquinho fio aqui, você deixa um fio maior, mas dá, tá bom? Dá pra colocar, ó. E aí, a gente vai colocar ele dessa forma, tá bom? E ele vai, ó, podemos puxar pra baixo e pra cima. E nós vamos agora colocar o pezinho. Pro pezinho, a gente, olha, vai colocar aquele fio, tá? Na agulha de tapeceiro. E aí, ó, a gente vai pegar essa parte aqui e vai enfiar com a tesoura, ó, com uma pinça, para essa parte de dentro aqui, ó, do pezinho. Tá, ó. Coloquei para a parte de dentro. E agora, nesse pezinho, eu vou fazer como se fosse fazer um anel mágico reverso, tá? Vou pegar as alcinhas, todas as alcinhas aqui, ó, do meu pezinho. E vou puxar, tá? Ó, vou puxar para fechar esse anel. E agora eu vou, ó, costurar nessa parte aqui, ó. Vou pegar e costurar para que ele fique firme. Fica firme, tá, gente? Fica bem firme. E, ó, e assim a gente pode, olha, brincar com ele, tá? Interagir com o nosso chaveirinho interativo. Se você tiver uma peça para chaveiro, você pode colocar. Se você não tiver, ó, eu sugiro que você faça um cordão com 30 correntinhas e faça a costura, tá? Nessa parte aqui, ó, tá bom? Outra dica é que você pode fazer, se você quiser, mais 2 pezinhos iguais para estar costurando, ó, nessa parte aqui, tá? E aí, você vai costurar ele aqui, ó, costura mesmo, tá? Não é para fazer interativo, não, é para costurar o bracinho. Opcional, se você quiser, tá bom? Agora, vamos seguir fazendo o bordado, a caracterização do nosso personagem, que é o Cid, a preguiça Cid. Vamos agora fazer a caracterização do nosso Cid, tá? E aí, ó, eu peguei um fio também compatível com a agulha número 2, tá? Mesma espessura desse fio aqui, um marrom mais escuro, tá? E aí, ó, agulha de tapeceiro, posso pegar em qualquer parte de trás ou de baixo, tá? Sempre em um buraquinho. E aí, ó, eu vou sair aqui, ó, coloquei os alfinetes para demarcar, para você ver que a gente vai fazer um triângulo, tá? E aí, ó, na altura, bem próxima à altura dos olhos, tá? Você pode usar aí o seu alfinete para demarcar, tá? Para te ajudar aí, tá? E aí, a gente sai aqui, ó, nesse primeiro alfinete. E nós vamos, deixa um pedacinho de fio, nós vamos, ó, fazer esse triângulo, tá? Ó.
E agora a gente vai preencher todo esse triângulo aqui, tá? Uma vez que ele está bem preenchido, a gente pode colocar para a parte de trás e arrematar. Vamos fazer a boquinha e é muito fácil fazer a boquinha. Ó, como eu disse, essa mãozinha é opcional, tá? Você pode ou não colocar ela, tá? Então, vamos, ó, com fio preto, esse fio é para bordado, tá, gente? Agulha, pode ser agulha de tapeceiro ou agulha para bordado. E aí, olha, a gente vai fazer uma boca. A boca dele é meio sorridente, tá? Ó, deixa um pedacinho de fio para poder arrematar. E aí, a gente vai fazer, ó, como se fosse um sorriso, tá? Vamos fixar ela aqui, ó. Ó. Entro aqui, saio lá no meio para poder fixar ela, tá? Ó. E aí, eu travo ela dessa forma aqui, ó, entrando no mesmo buraquinho, mas deixando, olha, o fio para dentro, tá? Ó. Ó. E volto lá onde eu iniciei para poder arrematar. Aqui a gente faz um nozinho e arremata. Ó, coloco para a parte de dentro, só puxar e cortar os fios. E agora, com o fio branco, vou fazer o dentinho dele, tá? Ó, fio branco. Posso lá atrás também, no mesmo lugar, tá? E aí, eu saio no meio aqui da boquinha. E para fazer o dentinho, ó, deixa um pedacinho aqui de fio. Eu vou fazer, olha, 2 voltinhas para cada dentinho. São 2 dentinhos, tá? Ó, com fio branco, ó, uma voltinha, 2 voltinhas. Primeiro dente. Agora, eu vou subir e vou fazer o outro dentinho, ó. 2 voltinhas. Ó, uma, dá um espaçozinho, tá? Posso, ó, subir e dou um tracinho aqui na frente, ó. Tá? Aqui, ó. Pra fazer a junção desses dentinhos. Posso sair lá atrás. E fazer o arremate também, ó. Da mesma forma que a gente fez o preto. Dá um nozinho, puxa pra dentro e corta o fio. Esse nó não precisa ser apertado não, tá? É só para mesmo para fixar mesmo e não soltar o bordado caso puxe. E está pronto o nosso CID interativo, tá? É um chaveiro. Você pode colocar na bolsa, na chave, você pode colocar aí no carro, você pode aí colocar ele onde você quiser. E ele interage aí com você, tá? Você pode interagir e pode estar
usando para o que você desejar. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Peço que você deixe um like, deixe um comentário pra gente, compartilhe esse vídeo se você gostou e beijos imensos no seu coração. Até a próxima videoaula.